a importância do mapeamento comportamental e do processo de autoconhecimento? É sobre esse tema que eu vou conversar nesse programa com o especialista Wesley Lins. Olá, estamos começando mais um DNA. Hoje eu estou recebendo um consultor de RH, consultor em gestão de pessoas, que lançou recentemente um livro chamado Inteligência Emocional e Neurociências, da coleção Foco em Resultados, e ele está tratando nesse livro do tema mapeamento comportamental, e é sobre isso que a gente vai conversar com ele hoje também. Eu estou recebendo Wesley Lins, que é diretor da 4.0 aqui no Rio de Janeiro. Hoje a gente está online, né, Wesley? Porque de vez em quando eu tenho que trazer pessoas de longe, mas que são boas e não podem faltar a DNA. Seja bem-vindo. Obrigado, querida. Ana Braga, é um prazer mais uma vez estar aqui com você. E realmente a gente termina fazendo o que gosta, né? E trazendo conhecimento para as pessoas. Eu acho que essa é a parte que mais me motiva do meu trabalho. Normalmente as pessoas começam a trabalhar para ganhar dinheiro, né? E depois chega um momento na nossa vida que a gente começa a perceber quais são as nossas virtudes, né? Nossos talentos, habilidades, dons, e começa a direcionar um pouco a nossa carreira, né? O que aconteceu com a minha, para aquilo que a gente percebe que tem habilidade de fazer, para fazer mais pelo motivo de fazer o que se gosta, e depois ganhar dinheiro com isso também. Né? Então, realmente, hoje eu trabalho com desenvolvimento comportamental, desenvolvimento pessoal, seleção, mapeamento de perfis dentro e fora das empresas, como você falou aí, e isso traz um conhecimento, um autoconhecimento muito bom, muito maravilhoso, e quando nós conseguimos transmitir esse conhecimento e as pessoas conseguem aplicar e ter resultados, aí é fantástico, né? Aí é como se fosse a cereja do bolo, né? A gente percebe que o nosso trabalho assim é muito bem visto. Agora conta um pouquinho do teu percurso. Você nem sempre trabalhou com desenvolvimento humano. Fala um pouquinho sobre a tua carreira, quanto tempo de carreira, em que momento que essa chave virou. Uhum. Eu, de formação, sou administrador de empresas. Nasci no Rio de Janeiro, estou morando em São Paulo, mas eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, mas estou em São Paulo já há uns 15 anos, mais ou menos. 15, mais ou menos aí uns 15 anos, está para fazer uns 15 anos. Vim transferido pela empresa, sempre trabalhei em grandes multinacionais. Quando eu vim transferido para São Paulo foi pela Nestlé, onde eu fiquei 12 anos. Já tenho 30 anos aí de mundo corporativo, né? Saí do mundo corporativo para viver, né, de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Comecei com a administração de empresas, comecei a gerenciar pessoas dentro dessas empresas, comecei a ter equipes grandes e comecei a sentir a necessidade de me capacitar nessa parte de gestão de gente. Fazer gestão de pessoas é muito desafiador. É muito bom, muito gostoso, mas também é muito desafiador. Aí eu comecei a estudar um pouco sobre psicologia, comecei a estudar um pouco sobre perfis comportamentais, e aí fui vendo a necessidade de fazer formações. Aí foi quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, para me conhecer, conhecer o meu perfil, conhecer quem eu era, por que eu agia da forma que agia, por que eu tomava determinadas decisões da forma como eu tomava aquelas decisões, e aí eu comecei a perceber que muita coisa eu poderia ter através desse conhecimento, não só para me desenvolver e me capacitar, mas também para poder entender, conhecer de gente e ensiná-las a dar o melhor de cada uma delas. Porque o papel do gestor, o papel do líder é justamente isso, né? Não é só inspirar, é fazer com que toda a equipe entregue o seu melhor. Só que o que acontece hoje, Ana? Muitas empresas, muitos gestores, né, acham que existe um determinado perfil, um determinado jeito, uma determinada maneira de se fazer bem as coisas. E querem levar a equipe para fazer todos daquela mesma forma, porque acham que aquilo ali é a melhor forma de se resolver um problema, de tomar uma decisão, de fazer uma gestão, né, ou até entregas de trabalhos. Mas quando você começa a se conhecer, começa a entender que existem perfis comportamentais, que através desses existem perfis de liderança.
e que cada um tem um temperamento, você começa a ver que cada um é singular, que cada um é um. Então, quando você se conhece e começa a conhecer cada um da sua equipe, ou cada um da sua família, ou cada um dos seus amigos, não importa, porque esse conhecimento ele não é só para o mercado de trabalho, é para a sua vida toda. É dentro de casa, é na sociedade e é também no trabalho. E falando aqui de trabalho, falando sobre gestão de pessoas, de equipes, né, quando você percebe que cada um é diferente e que cada um tem as suas qualidades, você consegue extrair o melhor de cada uma delas. Você começa a conhecer cada uma delas. Por isso que é tão importante, Ana, quando um gestor tem esse conhecimento, além dele liderar muito bem a sua equipe, extraindo o melhor de cada um e fazendo com que cada um se conheça também e saibam interagir um com os outros, entendendo que perfis são diferentes, quando ele tem toda essa percepção, quando ele traz toda essa potencialidade nos resultados, ele começa a perceber que na hora que ele vai contratar uma pessoa, ele já tem que contratar a pessoa certa para o cargo certo, para fazer a atividade certa. E isso existe uma ferramenta muito utilizada hoje em muitas empresas, que são os assessments, as análises de perfil, né? Dentre elas, análise de perfil comportamental, que é uma das ferramentas que eu trabalho como consultor de RH, né? E a nossa empresa hoje tem uma plataforma que reúne diversas dessas ferramentas para traçar o melhor perfil, né, de candidato para aquela vaga naquela empresa. Então, a gente entende qual que é a vaga, qual que é o perfil, né, de pessoa que precisa para essa vaga. Na parte de seleção, é feito o assessment para saber qual é a pessoa que se encaixa mais nesse perfil, qual que dá match. E, a partir daí, você pode realmente desenvolver a pessoa, porque a pessoa tem o perfil para aquela vaga. Grande erro, Ana Braga, das empresas hoje: contratar pelo currículo e demitir pelo comportamento. Isso gera um custo muito elevado. E se você, como empresa, começar a reduzir esse custo, né, desse turnover, você consegue investir numa melhor contratação e você ainda tem um saving, você ainda tem um lucro. Então, o gestor que ele conhece já essa ferramenta, que tem esse conhecimento, ele não só lidera bem, mas ele contrata para a sua área, demite muito menos, gastando menos dinheiro. Então, ele consegue controlar melhor o budget dele ali dentro da empresa, e tendo melhores resultados. Então, essa é uma das principais importâncias dessa ferramenta de autoconhecimento. Agora, os índices de demissão por conta de questões comportamentais ainda é muito elevado, né, Wesley? Eu acho que ainda tem um nível de desconhecimento dos empresários acerca da importância dessa ferramenta, né? Até o entendimento do quanto custa, né, novos processos seletivos, novas contratações. Eu não sei muito bem se os empresários, especialmente os de pequenas empresas, né, microempresas, eles têm essa noção, né? O que a gente pode dar de dica ou de orientação para vencer essa barreira, porque não deixa de ser uma quebra de paradigma que a gente precisa romper, né? Normalmente, as empresas pensam que isso é um alto custo, que isso é um investimento, que tem que se preparar para poder ter essa reserva para fazer esse investimento, mas não, é o contrário. Quando as empresas, principalmente pequenas, médias empresas, quando elas começam a destinar uma verba dos recursos humanos para fazer uma contratação, nem que seja com a ajuda de uma consultoria, ela vai perceber que ela vai investir muito menos dinheiro nisso do que ela vai gastar depois com demissões, né? Além de fazer com que os colaboradores permaneçam mais tempo na empresa, mais felizes, porque estão desempenhando num cargo realmente aquilo que gostam de fazer, aquilo que tem habilidade para fazer, e não vai ser aquele funcionário que vai embora depois, sendo demitido por comportamento, levando todo o conhecimento. Porque quando você contrata um funcionário, né, as pequenas e médias empresas sabem disso também, existe uma curva de aprendizado, né? Então, depois dessa curva de aprendizado, e o colaborador vai embora, quando ele não é contratado também pelo perfil comportamental e só pelo perfil técnico, a empresa perdeu todos aqueles meses de investimento em capacitação, desenvolvimento. Então, o custo é muito maior do que somente o da contratação e demissão. Existem outros custos,
né, por trás disso, que muitas das vezes não são contabilizados. E se você, como empresa, investir um pouquinho na seleção adequada por perfil comportamental, associado ao perfil da vaga, com uma das empresas ou uma das pessoas que trabalham com isso, vai ver que o custo é muito ínfimo, o investimento é muito baixo em relação ao resultado que dá, em relação à economia que se gera na empresa, com demissões, com treinamentos, e além, né, de você ter na empresa a pessoa certa no lugar certo. Isso é um ponto, Ana. Tem um outro ponto também. É legal a gente contar na prática o que acontece, né? Porque falar só sobre ferramenta, só sobre análise de perfil comportamental, não diz muita coisa. A Sim. prática é que as pessoas, os empresários vão entender. Vai fazer mais sentido. Para que serve, né? Isso. Por que eu preciso investir nisso? Para que serve, né? É só para fazer uma contratação mais adequada? Não. É só para manter o funcionário mais tempo na empresa? Não. É só para ter mais resultados com aquele funcionário naquela vaga? Não. É só para ter uma economia no meu custo, né, de rotatividade? Não. Olha, já falei muitas coisas, mas não é só isso também. Que é um assessment, né, uma análise de perfil comportamental, ele não serve somente para contratações. Ele serve principalmente para as pessoas que já estão trabalhando na empresa. Para quê? Para que você não perca esse funcionário. Então, essa análise de perfil comportamental, essas ferramentas de assessment, elas podem e devem ser aplicadas para os funcionários que já estão na empresa. Por quê? São pessoas que já foram contratadas, de repente, muitas delas por perfil técnico, muitas delas, às vezes, por indicação. Isso acontece muito em pequenas empresas, em médias empresas. Às vezes, parentes, amigos, né? E não tem nada de errado nisso num primeiro momento. Mas a empresa que ela está crescendo, a empresa que ela está saindo de um formato familiar para realmente se estruturar e começar a percorrer um caminho de corporação para que seja daqui a pouco uma grande empresa e, quem sabe, até uma multinacional, né? Então, essas pessoas elas têm que serem analisadas. Qual o perfil dessa pessoa? Qual o estilo de liderança dessa pessoa? Será que realmente essa pessoa está desenvolvendo as atividades mais coerentes com o perfil dela? E aí, quando a gente faz esse mapeamento com os funcionários da empresa e faz o mapeamento das vagas, dos cargos que elas ocupam, a gente faz um cruzamento, esse é um dos trabalhos da nossa empresa, e vê que muitas das pessoas, elas estão trabalhando na função errada, na cadeira errada. E aí não precisa demitir, porque conforme vai passando o tempo, vendo que aquela pessoa está perdendo produtividade, já não está mais feliz ali, não está trazendo receita para a empresa, principalmente quando é dentro de uma área comercial, quando é uma área mais administrativa, mais burocrática, vê que os controles estão falhos, às vezes não tem controle. É porque a pessoa é ruim? Não, às vezes a pessoa não tem um perfil para fazer aquilo que está fazendo. Então, quando nós fazemos essa análise, a gente vê, essa pessoa ela vai desempenhar suas funções melhor naquela outra cadeira. Essa aqui naquela outra posição. Esse aqui naquele outro cargo. Então, a gente faz um job rotation entre essas pessoas, e aí as pessoas se acham. Por exemplo, poxa, agora sim, agora eu estou fazendo o que eu gosto, agora eu estou fazendo aquilo que eu tenho habilidade, não estou mais sofrendo por fazer isso. Evita a demissão, evita pedido de demissão por parte do funcionário, porque chega uma hora que ele não aguenta mais fazer. E, exemplificando um pouco mais, Ana, é o seguinte, uma pessoa que ela gosta de falar, ela é expansiva, comunicativa, ela gosta de resultados, ela gosta de fazer novos contatos, isso é uma pessoa de perfil comercial. Se essa pessoa entrou na empresa para trabalhar na área de contabilidade, por exemplo, porque foi uma indicação, é um parente, era a única vaga que tinha na época, vai chegar um momento que essa pessoa que é expansiva, extrovertida, ela vai cansar daquela atividade rotineira dentro de um ambiente fechado, olhando só para o computador, não falando com ninguém, mexendo com planilha, que é uma coisa que ela normalmente teria aversão, e ela se esforça porque ela precisa do emprego, porque ela precisa do dinheiro, mas chega uma hora que se a empresa não manda embora porque ela não está produzindo, ela se demite, porque não faz o que gosta. Sim. E aí, quando se faz uma análise dessa, né,
vai perceber que essa pessoa se encaixa melhor na área comercial. E aí a nossa sugestão como consultoria, tira essa pessoa da contabilidade e coloca aqui na área comercial. Vamos ver o resultado do desempenho dela. Normalmente a pessoa, ela consegue resultados extraordinários. E isso a gente faz com todas as pessoas da empresa, antes mesmo de ter que haver demissões e novas contratações. E eu vou querer até fazer uma parada, assim, parêntese, para que a gente possa entender um pouco melhor como que esse processo se dá, né? Por exemplo, quando você inicia um processo desse, né, de mapeamento, de revisão, né, vamos dizer assim, das competências, dos comportamentos individuais, e faz essa proposição de deslocamento, em quanto tempo isso se dá? Como que na dinâmica organizacional acontece essa adaptação? Porque não me parece um processo muito simples, porque ainda que a pessoa não esteja no lugar mais adequado, né, talvez tirá-la seja também uma ruptura, quer dizer, é uma mudança, né, dentro da organização em muitos parâmetros. Eu queria entender como que isso acontece na prática também. Como é que é o impacto dessa ação dentro da organização? A primeira coisa que, quando nós fazemos a consultoria, é fazer uma parte de análise de cargos, né? Quais são as funções, os cargos que existem nessa empresa? A empresa tem 20 funcionários, por exemplo. Tá, esses 20 funcionários estão alocados aonde? Né? Quem é operacional, quem é tático, quem é estratégico. Aí a gente pega a área de marketing, a área de RH, a área de contabilidade, de finanças, enfim, as áreas que existem ali na empresa. Então, a gente pega cada vaga, vê qual é o perfil daquela vaga, o que se faz ali naquela vaga. Essa é uma primeira fase. Essa fase não tem impacto ainda nenhum diretamente com os colaboradores. Feita esse mapeamento, essa análise, a gente parte para o assessment. Então, cada funcionário ele vai fazer o assessment, vai fazer a análise lá, vai responder um questionário, é uma ferramenta que nós temos, são várias perguntas, às vezes as perguntas parecem não ter muita lógica, e não tem pergunta certa nem errada. Tem perguntas que nós vamos mapear qual que é o perfil dessa pessoa, né? O perfil comportamental, né? O perfil de liderança dessa pessoa, como essa pessoa é na essência, se ela é introvertida, extrovertida, o que é que ela gosta mais. Então, a partir daí, a gente consegue sair um relatório, e nesse relatório, depois, a gente faz um cruzamento com a análise que a gente fez das vagas para ver se dá match. Então, essa parte também não tem impacto nenhum no dia a dia ali dos colaboradores. Isso tudo é um trabalho de bastidor, feito a 4 mãos, entre a consultoria e a empresa. Então, a consultoria gera um relatório e mostra para a empresa, assim, ó, desses seus 20 funcionários aqui, pelo cruzamento que nós fizemos com o perfil de vaga e perfil comportamental desses 20 funcionários, 12, por exemplo, não estão nas melhores posições. 8 estão ok, 12 não. Né? Desses 12, e aí a gente já dá a sugestão, né? Esse pode ser colocado nessa vaga, esse pode ser colocado nessa vaga. Acontece também, fala assim, ó, esse não se encaixa em nenhuma posição, essa sugestão é que seja substituído, porque se não fizer isso hoje, vocês vão fazer amanhã, ou ele mesmo vai pedir, né? Então, para economizar esse tempo, e aí a empresa vai falar assim, poxa, mas mexer com 12 pessoas dentro da empresa de uma vez pode dar um impacto e travar a empresa. Sim. Então, a gente faz isso de forma faseada. Né? E a gente sugere fazer isso primeiro nos níveis estratégicos, depois nos níveis táticos, depois nos níveis operacionais. Então, dessas 12 pessoas, né, de repente, 3 são do nível assim, de gerência, diretoria, né? E a maior parte dos funcionários geralmente são da base, da parte operacional, e alguns ali do tático. Né? São gerências assim médias, né? Até chegar nos analistas, chegar nos escriturários. Então, a gente vai fazendo faseado para que não haja um impacto na empresa. Isso de comum acordo com a empresa, quando tem muitos funcionários, é mais fácil, é mais rápido isso. Entra numa empresa grande, que tem uma área de contabilidade com 10 pessoas, você pode fazer a substituição de 4 ali. Tem 6 que vão segurar o rojão. Agora, você chega numa empresa de 20 funcionários, onde na contabilidade só tem 1 ou 2,
Se você trocar um, você trocou 50% da equipe. Né? Se trocar os dois, você trocou 100%. Não tem mais contabilidade durante 30 dias ali. Né? Porque não é só trocar. Né? É colocar a pessoa sentada e fazer aquela curva de aprendizagem. Né? Olha só, a contabilidade é isso. A partir de hoje, você tem essas planilhas, você tem toda essa documentação aqui para ler, você tem isso aqui ó, que está em andamento, isso aqui o que falta fazer, isso aqui é o que foi feito. Né? Então, a gente ajuda a empresa também a fazer essa transição, né, de cadeira, para poder se adequar. Dependendo da posição, pode levar de 1 mês até 3 meses. Então, a consultoria ela é feita faseada e em comum acordo com a empresa. Isso pode ser feito tudo de uma vez só, dentro de um determinado prazo, ou pode ser feito realmente em etapas separadas do ano. No início do ano, nós vamos fazer com pessoal estratégico. No meio do ano, nós vamos fazer com pessoal tático. No final do ano, nós vamos fazer com pessoal operacional. Né? Então, isso aí é muito bem conversado. A consultoria orienta muito a como fazer, quando fazer, e até para ajustar financeiramente o caixa da empresa com os custos da consultoria, para também não ter um impacto assim. Mas, com certeza, é um investimento muito menor, né, do que todos os gastos que a empresa vai ter depois, com demissões, com contratações errôneas, e até com custos que, às vezes, ela não consegue nem contabilizar ali, que é perda de produtividade, né, está perdendo saving ali, às vezes não está conseguindo mensurar isso, porque uma pessoa não consegue produzir muito. Então, uma simples ferramenta, né, de assessment, de análise de perfil comportamental, pode causar tudo isso dentro de uma empresa. Simples, mas extremamente profunda, né? Com certeza. Eu queria voltar no início da sua fala, quando você mencionou que primeiro você conheceu, né, a ferramenta para si mesmo, né, que você começou a entrar nesse universo aí no seu processo de autoconhecimento, e daí você passou a entender como isso enriquecia, né, o trabalho com outras pessoas. Existem muitas pessoas que trabalham com gestão de pessoas e se utilizam de algumas ferramentas, mas que não passam por esse processo de autoconhecimento. Né? Então, a gente também vê, inclusive, aí a diferença de pessoas que trabalham com desenvolvimento humano e pessoas que trabalham com RH. E aí vamos simplificar o RH, né, como se fosse só um recurso mesmo. Né? O quão valioso é, Wesley, passar por um processo de autoconhecimento anterior, né? Qual o índice aí do sucesso de uma pessoa que se prepara primeiro, antes de desenvolver outras pessoas? Essa foi justamente a minha primeira visão, minha primeira percepção. Né? Eu queria me conhecer, né, para saber por que eu agia daquela forma, por que eu tomava decisões daquela forma, por que eu gostava de algumas pessoas e aparentemente não gostava de outras. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que me conhecer para me flexibilizar naquilo que daria mais resultado para mim, e a partir desse meu conhecimento, eu começar a conhecer as pessoas na sua individualidade, começar a tirar o melhor de cada uma delas e, principalmente, ajudá-las a se desenvolverem. Porque se eu chegasse somente para os recursos humanos da empresa que eu trabalhava e falava assim, eu quero que essas pessoas aqui da minha equipe façam aí um assessment ou façam um curso de autoconhecimento, não seria tão produtivo. Por quê? Porque eu, como gestor, eu tenho que conhecê-las. Eu só as conheço quando eu me conheço. Então, a minha experiência realmente me trouxe a vivência do que na prática acontece. Quando a pessoa ela não se conhece, quando ela não tem o verdadeiro autoconhecimento, ela não consegue fazer uma boa gestão. Mesmo que a empresa dê recursos, aplique cursos, treinamentos, ferramentas para os liderados desse gestor, se esse gestor ele, verdadeiramente não se conhece, não tem esse autoconhecimento, ele nunca vai conseguir fazer uma gestão da forma como ele poderia. Ele vai ser, de repente, um bom gestor, mas não um excelente gestor. E aí eu gostei tanto desse autoconhecimento que eu comecei a fazer por minha própria conta várias formações. Eu pedia para a empresa, quando a empresa
pagava para mim um treinamento, eu ia lá e fazia. Quando a empresa não pagava, eu tirava do meu bolso e fazia. O primeiro que eu fiz foi análise de perfil comportamental. Depois de fazer vários cursos de autoconhecimento, né, de fazer várias ferramentas de assessment, porque eu não peguei só um modelo, só uma metodologia. Eu, como um bom curioso, que é o meu perfil, né, eu gosto muito de ler, de estudar, eu comecei a ver que existem várias ferramentas, existem diversas metodologias, e eu comecei a consumir esse conteúdo. Eu comecei a perceber que a pessoa, ela tem um temperamento, ela nasce com aquele temperamento e morre com aquele temperamento. Descobri também que a pessoa tem um perfil de comportamento. O comportamento, ela vai se adequando, ela tem lá os seus perfis predominantes, mas a pessoa consegue se flexibilizar conforme a exigência do meio. Só que essa flexibilização do comportamento, às vezes é saudável e às vezes não é. Por que que não é saudável? Porque às vezes conflita com os valores. Aí eu fui aprender sobre valores. Dentro de valores, eu fui saber que existe missão e propósito para a vida pessoal e não só para a empresa. Toda empresa não tem missão, visão, valores. A empresa é feita de pessoas, né? E as pessoas, elas também têm a sua visão, a sua missão, os seus valores. E isso, com a equipe, tem que estar alinhado com a empresa. Eu falei, eu tenho que conhecer disso, eu tenho que saber disso. Porque na minha contratação, eu tenho que ser mais assertivo na minha equipe para conhecer não só o perfil comportamental, dentro de um perfil técnico, mas também quais os valores desse colaborador. Eles estão congruentes com os valores da empresa, né? Todo mundo, né, tem ali a mesma visão, todos estão engajados no mesmo propósito, né? E a gente faz esse trabalho muito forte hoje dentro das empresas, que muitas das vezes, para atender normas, até ISO, colocam lá de mais ou menos qualquer jeito uma visão, uma missão e um valor. Não contrata uma consultoria para dar uma ajuda, acha uma frase bonita, acha que isso faz sentido, né? E, gente, isso é o que acontece na prática, tá? Não estou dizendo que a empresa que fez isso é uma empresa má, uma empresa que faz tudo nas coxas, né? Como normalmente o pessoal fala. Sim. Não, terminou sendo uma prática mesmo de mercado, porque não conhece profundamente os impactos, o efeito que isso causa a longo prazo dentro da corporação, né? E as consultorias estão aí para isso. Então, eu comecei, Ana, a fazer esses cursos, a fazer essas formações. Aí, depois de analista de perfil comportamental, eu comecei a sentir necessidade de ferramentas para que os resultados da empresa fossem atingidos de forma mais rápida, mais prática e sustentáveis. Aí foi quando eu fiz uma formação em coaching, para poder ter as ferramentas para aplicar ali na minha equipe. E aí eu gostei, fiz o Master Coaching, aí fiz uma extensão lá na Florida Christian University, dentro de inteligência emocional. Foi quando eu comecei a conhecer sobre as neurociências, e aí comecei a fazer cursos de formação na neurociências, e nessa fase eu já estava em transição. Eu gostei tanto disso que eu falei assim, não vou limitar esse meu conhecimento agora à minha equipe aqui dentro da empresa. Eu quero levar isso para o máximo de pessoas, para o máximo de empresas, porque como eu trabalhei em grandes empresas, né, e nessa jornada aí minha dentro do mundo corporativo, que foram quase 30 anos, eu passei por indústrias de alimento, eu passei por startup, eu passei por empresas de serviço, e eu trabalhei também em empresas pequenas, médias e grandes. Então, eu conheço a dor das empresas. Foram 3 décadas, praticamente, sentindo na pele ali quais são as maiores dificuldades das empresas. E aí, o que eu fiz? Peguei esse meu conhecimento, que estava muito alinhado com os meus dons, os meus talentos, as minhas habilidades. Isso veio através de quê? Do autoconhecimento. Então, através desse autoconhecimento, eu cheguei, né? Fiz depois, por último, uma formação em consultor, abri uma consultoria, e hoje nós temos uma consultoria de recursos humanos que já se tornou um grande hub de soluções para RH, e atendemos pequenas, médias e grandes empresas dentro de tudo isso, né, que a gente está conversando aqui, que começou com o autoconhecimento. E esse autoconhecimento é não só saber quem você é saber qual é o seu estilo de liderança, como você se comporta, como você se comunica, como você toma as suas decisões, né? Então, tudo isso é o autoconhecimento. E na nossa ferramenta de autoconhecimento, a gente pegou todas as melhores metodologias que tem no mercado, juntamos tudo em uma única plataforma, então a gente consegue ter uma visão 360 graus da pessoa, né? Então, isso é muito poderoso. Primeiro, como você falou, para o autoconhecimento. Sim. Segundo,
para conhecer as pessoas com as quais você se relaciona, dentro e fora da empresa, para que você tenha os seus melhores resultados em todas as áreas da sua vida, né? E, através disso, você poder liderar melhor, você trazer resultados para você, para a sua equipe, para a empresa, para a família, para a comunidade de fé, ou seja, para onde a pessoa atua, para onde ela está, né? E ser verdadeiramente uma pessoa aí diferenciada, utilizando todo o seu potencial que tem, que às vezes não sabe. O autoconhecimento é que traz isso para a pessoa, para a empresa, para dentro de uma família, para onde quer que a pessoa esteja. E essa sua fala é muito importante porque às vezes as pessoas acham que análise comportamental, que são instrumentos organizacionais, né, para adequação das pessoas aos cargos, para produtividade, mas quando você traz essa fala, inclusive no seu próprio percurso, né, no seu próprio processo de desenvolvimento, a gente percebe o quanto isso é importante para o ser, né, para a compreensão, né, de quem ele é e do papel que ele tem a desempenhar no mundo, né, não é só numa relação profissional, né, mas quando você traz outras relações e a família, a gente percebe que isso é muito mais amplo, né? E, Ana, falando da minha experiência do autoconhecimento, quando eu fui tendo esse conhecimento, eu comecei a perceber que muitos dos resultados que eu estava tendo, que eu não gostava, não era culpa das pessoas, não era culpa da empresa, era culpa minha, por falta de conhecimento, pura e simples assim, né? E esses resultados não era só resultado na empresa, era resultado na minha família, no meu casamento, né? Em relação aos meus filhos, porque eu queria que as pessoas fossem que nem eu, agissem que nem eu, pensassem, falassem que nem eu, porque eu achava que essa é a melhor forma, né? E aí eu queria tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. E não é assim. Nós temos que tratar as pessoas da forma como elas precisam Elas ser querem, tratadas, né? né? Ou elas gostariam de ser tratadas. Quer ver uma coisa legal do autoconhecimento? É a forma da sua linguagem, né? A sua linguagem de conexão. Nós temos dentro da linguagem de conexão entre as pessoas alguns perfis. Um dos perfis é tempo de qualidade. Aí a gente tem atos de serviço, a gente tem toque físico, a gente tem palavras de afirmação, né? São tipos de perfis dentro dessa linguagem de comunicação que nós temos, e aí tem um que é presentes. Então, a pessoa que ela gosta de presentes, se comunica por presentes, né? Dando lembrança, presenteando, ela gosta de ser presenteada, porque essa é a comunicação, a linguagem dela, de conexão. E aí, quando ela não recebe um presente de uma outra pessoa, ela fica triste, frustrada e fala assim: poxa, eu sempre estou presente, eu sempre trago uma lembrança e nunca recebo nada. Porque às vezes essa outra pessoa, o que acontece? A linguagem de conexão dela não é presente, é tempo de qualidade, por exemplo, né? Então, essa pessoa, ela vem, no meu caso, né? E aí fica um bom tempo comigo, né, achando que está se conectando comigo, que está fazendo melhor, porque é o perfil daquela pessoa, né? E quando essa pessoa está comigo e eu não recebo presente, eu fico frustrado. Sim. E a outra pessoa fica frustrada porque, como a minha questão em linguagem não tempo de qualidade, é só presente, eu não vou ficar muito tempo ali com a pessoa e já saio. E aí não tem uma adequação, não por falta de conhecimento, de autoconhecimento, né? Há conflitos no relacionamento. Esse relacionamento pode ser entre os casais, pode ser entre pais e filhos, né? E acontece dentro do mundo corporativo também. E aí, quando você conhece a sua linguagem, conhece a linguagem da pessoa, você se adequa. E aí você não fica frustrado, não receber, porque você sabe que aquela outra pessoa não tem a sua comunicação, o mesmo perfil de comunicação que o seu. Então, são várias caixinhas, né, que tem dentro dessa trilha de autoconhecimento, e quando você tem esse conhecimento, poxa, você fica muito mais feliz, você não se frustra, você se adequa às pessoas, se conecta melhor e traz melhores resultados em todas as áreas da vida. E as conexões que acontecem são conexões mais reais, mais consistentes, inclusive. Wesley, no nosso programa agora a gente tem um quadro que chama Reflexões, que a gente traz um especialista também que fala um pouquinho sobre o tema que a gente está tratando, para a gente encher as pessoas de informação, de conhecimento, mas acima de tudo de reflexão. A gente precisa movimentar as pessoas. Então eu vou dar uma paradinha com você para nossas reflexões entrarem agora, tá bom? Até já!
Voltamos com o nosso DNA. Eu estou recebendo aqui hoje online, está longe de mim, mas está muito próximo, né? A internet nos torna tão próximos. Wesley Lins, consultor em RH. Wesley está conversando com a gente sobre mapeamento comportamental. Wesley, eu queria conversar um pouquinho com você sobre o livro Inteligência Emocional e Neurociências, que você participou no lançamento aí no dia 1º de abril. A gente sabe que tem, né, uma riqueza enorme de conteúdo, de autores nesse material, e eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente sobre o seu recorte, né? Qual foi o olhar diante de tanta experiência, né, e conhecimento que você tem nessa área, que é muito vasta, né? Qual foi o recorte que você preferiu dar para essa sua publicação? Sim, nesse livro, né, que está até aqui, para que o pessoal... Ah, que ótimo, isso mesmo. Inteligência Emocional e Neurociências. Esse é um livro, Ana, muito rico, né, porque ele foi escrito por vários coautores. Olha só, Uhum. e é só gente de peso no mercado, é só gente boa. E cada um trouxe, tipo assim, o suprassumo, né? Cada um escreveu um capítulo e cada um colocou ali o suprassumo, né, de boa parte do conhecimento que tem. Então, o livro inteiro, ele é muito rico em informações. Isso aqui é um investimento irrisório para todo o conhecimento que a pessoa tem através, né, desse suprassumo de vários escritores que tem aqui. E eu utilizei justamente uma boa parte de todo esse autoconhecimento, de toda essa ferramenta de assessments, de análise de perfil comportamental, e coloquei aqui em um capítulo para que as pessoas possam ter uma boa noção, né, de uma parte do autoconhecimento e em que isso impacta na vida da pessoa. Quando eu falo vida da pessoa, porque a pessoa ela é a mesma pessoa onde quer que ela esteja. Aquela história de que, eu tenho um problema, eu vou deixar o problema em casa quando eu vou para o trabalho. Quando eu saio do trabalho, eu deixo o problema no trabalho e vou para casa. Não existe isso. Você não é uma pessoa em casa, você não é outra pessoa no trabalho, né? Se a pessoa está tentando ser diferente em vários locais, ela não vai conseguir, né, sustentar isso durante muito tempo. Então, ela se conhecer, né, e somente se adequar aos ambientes, essa é toda a essência. Aqui no livro, eu peguei toda essa parte do meu autoconhecimento, Ana, e dividi em 3 livros. Tá? Esse é um livro, né? Uma parte está nesse aqui, ó, Liderança Extraordinária, e a outra parte está nesse livro aqui, ó, Gestão de Negócios na Prática. Né? Mas nesse livro aqui, em específico, eu vou pegar uma parte aqui para que a gente possa falar um pouco dele. Tá aqui para... bastante autor. E engraçado que tem autores até do exterior. Essa parte aqui eu falo sobre temperamentos e tipos psicológicos. Por quê? Uhum. Porque nessa parte de autoconhecimento, como eu falei um pouco no outro bloco, nós temos os nossos temperamentos, nós temos o nosso perfil comportamental, nós temos a nossa linguagem de comunicação e nós temos o nosso sistema representacional, que é a parte como a gente processa as informações para tomadas de decisão. Tá? E nesse livro aqui específico, fala sobre temperamentos e tipos psicológicos. Né? Como eu disse, dando uma palhinha aqui do livro, né? Os temperamentos, você nasce com ele e você morre com ele. Isso não é genético, isso não tem a ver com pai, com mãe. Você pode nascer com temperamentos totalmente diferentes dos seus pais. É a sua essência, a sua identidade, né? A sua digital, ela é única. E dos 4 temperamentos que existem, normalmente a pessoa se destaca em 1 ou 2. A pessoa tem os 4, mas ela se destaca em 1 ou 2. Essa é a sua essência. Então, essa é uma parte do autoconhecimento. E a parte de tipos psicológicos, a pessoa ela tem também uma outra parte do autoconhecimento e ela começa a entender, né, não só quem ela é, por que ela é daquele jeito, como que ela processa as informações para tomada de decisões, e isso vai fazendo com que a pessoa fique confortável. Por quê? Às vezes a pessoa está num cargo de gestão, Ana, e ela fala assim, poxa, mas para ser um gestor tem que ter um temperamento mais agressivo, né?
tem que ter um perfil psicológico mais desse jeito ou daquele jeito, eu tenho que ser mais impulsivo, eu tenho que ser mais rígido, mais bravo. Não, não necessariamente, né? Porque, às vezes, esse perfil não é nem de um líder, é o perfil de um chefe. E aí as pessoas vão ter medo. E a pessoa que não tem esse estilo e quer ter esse estilo, não consegue fazer uma boa liderança. Então, o autoconhecimento, né, isso que a gente traz aqui de temperamentos também nesse livro, a pessoa vai ver que ela tem aquele temperamento e existe um perfil de liderança adequado àquele temperamento. Existe o perfil de liderança adequado ao perfil comportamental, que já é nato da pessoa. E a pessoa vai poder fazer uma excelente gestão sendo quem ela é. E Sim. quanto mais Legal, diversidade, né? Quanto mais diversidade existe dentro de uma equipe, de vários temperamentos, de vários perfis comportamentais, numa empresa, vários gestores com perfis diferentes, seja em temperamento, seja em comportamento, isso vai ser ótimo, porque você vai conseguir unir o que há de melhor em cada um. É interessante. A gente só tem que torcer para ter a liderança mais adequada ao nosso próprio temperamento, né? Porque a Ou gente levar esse vê conhecimento para todas as pessoas da equipe, né? Porque uma coisa que a gente também vê muito, né, são equipes assim com inveja, né? Para mim seria mais fácil se o seu chefe fosse o meu, né? Então precisa que haja essa adequação. Agora, é interessante também, porque quando a gente fala de assessments, dessas ferramentas, as pessoas tendem a achar que elas rotulam muito as pessoas, né? E aí, quando a gente fala de comportamento, a gente não está dizendo que a pessoa é de determinado modo, mas ela se comporta de uma determinada maneira e pode se desenvolver para aprender novas habilidades, né, comportamentais. E às vezes as pessoas fazem alguns assessments achando que isso é uma definição que te amarra, eu sou isso, pronto e acabou. E não é isso, né, Wesley? Não é isso. Até porque no comportamento, como a gente falou um pouco antes também, existe a flexibilização. Nós temos essa habilidade de nos flexibilizarmos, né? E nós temos que nos flexibilizarmos para atender às demandas do meio, seja exigências da empresa, seja exigências nos nossos relacionamentos interpessoais, né? Dentro da nossa família, dentro da sociedade. Isso é inteligente, né? Isso é inteligência emocional. Você saber se flexibilizar. Você se conhecendo a pessoa, se flexibilizando, né? Você deixa, inclusive, de ser rotulado, você começa a ter esse jogo de cintura, e esse jogo de cintura, ele pode ser até, de repente, durante um período, um tempo, ou até durante muito tempo, desde que não vá contra os seus valores, né? Porque quando bate contra os seus valores, aí você não consegue se flexibilizar por tanto tempo, né? Foi isso que me fez sair da última empresa, que eu já tinha todo esse conhecimento, os meus valores começaram a bater, a conflitar com os valores da empresa, principalmente com o meu antigo gestor, e aquele sapato ficou apertado durante muito tempo, e chegou uma hora que começou a dar calo, começou a doer, machucar, ferir. Eu falei assim, não, agora é o mundo corporativo, eu não me encaixo mais. Eu vou pegar toda essa bagagem e vou levar esse conhecimento para as pessoas. Inclusive, no livro, Ana, tem teste aqui para a pessoa, de forma prática, saber, inclusive, depois da leitura do capítulo, qual é o seu temperamento nesse livro aqui. E saber, dentro do seu temperamento, quais são suas qualidades. E fala aí para a gente poder colocar na legenda onde que as pessoas encontram, se é no seu perfil do Instagram ou tem algum site que direciona para aquisição. Tá? Tem um Linktree lá no meu perfil do Instagram, @Wesley Lins Mentor. Eu estou falando igual paulista, né? Wesley Lins. Wesley Lins. Já está com sotaquezinho, isso mesmo, é Lins. Mentor. Vai lá na bio tem o Linktree, aí tem as opções lá. Eu já pedi para colocar lá numa das opções, né, como adquirir o livro. E aí fiquem à vontade para solicitar o livro já vai com teste de temperamento, já vai aí com perfil de qualidades, né, que tem em cada temperamento, é muito bom. Porque é um assunto muito vasto, realmente, né, para gente esgotar assim num programa. É importante que as pessoas consultem, sigam, né?
E a gente faz também, Wesley, aqui no programa, a gente faz um resumo da sua entrevista com as principais lições, dicas que foram importantes que você deu. E aí, nesse momento do nosso programa, a gente faz uma outra parada para as pessoas pegarem a caneta, o papel e anotarem as lições do nosso programa. DNA com Ana Braga também é estudo, muito estudo. Tá bom? Volto com você já. Então, Wesley, infelizmente chegamos ao fim do nosso programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem assim. Deixasse uma. Mas você vai voltar, viu? Você vai voltar. Quem sabe num passeio no estado do Rio de Janeiro você não aparece por aqui. Pois é, vamos pensar nisso. Eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, o que você gostaria de dizer, assim, bem direcionado às pessoas que nos assistem? Primeiro conselho, se conheça, saiba verdadeiramente quem você é, para que você possa extrair, né, de dentro de você toda a sua potencialidade para fazer as melhores entregas na sua vida. Segundo ponto, através desse seu autoconhecimento, conheça as pessoas e saiba interagir da melhor forma com cada uma delas, para que o seu network seja poderoso, para que você possa contribuir na vida das pessoas e possam levar as pessoas a fazer o mesmo. E terceiro, e tão importante quanto esses dois primeiros, trate as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Fantástico, isso é essencial. Os três, olha, você tinha que ter falado isso antes para entrar nas minhas lições. Mas anota aí, o pessoal pode voltar e assistir de novo. Wesley, muito obrigada. Eu vou te esperar num próximo programa, viu? Com certeza, Ana Braga. E eu vou ficar muito feliz em estar contigo mais uma vez. Deus quiser. Obrigada, tá? Fica com Deus. Gratidão. Nosso DNA fica por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a VN Imóveis, que está cedendo o espaço do estúdio para que a gente possa continuar com esse programa, e a Eleve-me, que é a realizadora do DNA. Nosso programa vai ao ar também toda segunda-feira às 21 horas na TV Cidade, com programas inéditos às segundas-feiras. Até lá!